Existe a expectativa? De qualquer maneira, os Silvio, percentuais não batendo em Minas, mas a colocação por hora se confirmando. Romeu Zema na frente, Antônio Anastasia em segundo e Pimentel em terceiro. Lembrando que é 1% dos votos de um estado que é muito desigual, segundo que é Minas Gerais. Minas Gerais é grande e tem uma característica parecida com a do Brasil, em que o norte vota de um jeito, o sul vota de outro, a região de Belo Horizonte vota de uma terceira maneira. Então, ainda é difícil aferir o resultado a partir de 1%. As pesquisas de boca de urna, elas podem estar acima da margem de erro, mas não acredito que teremos muitas mudanças em relação a quem vai para o segundo turno, se teremos ou não. Porque aí você pega o eleitor indo, né? Votar. Acho que elas vão chegar muito próximo. Como é que é feita a pesquisa? Deixa eu aproveitar e te perguntar, que é uma curiosidade. Pode parecer banal, mas não é. A pergunta feita ao eleitor é antes dele votar ou depois dele votar? Normalmente é depois. É depois. Como você votou. Como você votou. Então aí é mais já está, fidedigna, mais teoricamente. Exatamente. Eu acho muito pouco provável que se erre acima da margem de erro. Muitos institutos têm deixado de fazer, né, Murilo, esse tipo de aferição, justamente porque a apuração hoje é muito rápida e uma coisa não compensa a outra, tem uma durabilidade muito pequena, né, esse tipo de pesquisa. Os custos são muito altos. Muito altos. É o principal motivo que está se acabando as pesquisas de boca de urna. Tem o resultado do Rio de Janeiro, ainda incipiente, eu repito, 1%, 2% das urnas. Felipe Moura Brasil, Wilson Witzel, do PSC, tem 72,34% e Romário 12,77% nesse momento. Ainda é incipiente, os números são apenas o começo da apuração, mas ninguém previu, né? É verdade, é um crescimento aí associado ao Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, filho do Jair, candidato ao Senado, que pela boca de urna também está em primeiro lugar, aí deixando o Lindbergh Faria de fora, fez campanha junto com o Wilson Witzel. O Romário teve até dificuldade de pronunciar esse sobrenome do Wilson no debate. O Romário se mostrou num debate de televisão, de política, não tendo a mesma habilidade que tinha na cara do gol para fazer o gol e alegrar a torcida brasileira. Então ele se embananou bastante e na reta final, com a rejeição ao Eduardo Paes, o Wilson Witzel cresceu surfando a onda do Bolsonaro. Então é soma dessas duas coisas e o Antônio Garotinho saiu, foi impedido de concorrer, acabou apoiando o Romário. Talvez isso tenha ajudado a desidratar o Romário, dada a alta rejeição também ao Antônio Garotinho. E aí o Eduardo Paes, como eu falei antes, foi associado ao governo Cabral, que era governador do estado quando o Eduardo Paes era prefeito, associado ao Lula porque era presidente quando ele era prefeito também, e foi pego numa escuta telefônica da Lava Jato com o Lula, e o Eduardo Paes falando que seria o eterno soldado do Lula. Foi um episódio bastante vexaminoso para ele, que também abriu uma secretaria na prefeitura do Rio de Janeiro para o deputado titular do PT na Câmara dos Deputados, para que o Lula conseguisse colocar o Vadir Damus, que era suplente na vaga, para defender o Lula lá na Câmara dos Deputados durante a CPI da Petrobras. Então o Eduardo Paes se queimou bastante com esses episódios. Agora, é um sujeito de um traquejo político, de uma habilidade verbal e retórica muito alta, que destoa um pouco lá no Rio de Janeiro, dada a inabilidade dos outros candidatos. Mas o Wilson conseguiu avançar. São 5h32 aqui na Jovem Pan, o nosso estúdio de vidro, lá está Carlos Aros com os primeiros números de São Paulo. Aros. Números ainda muito incipientes, Thiago Berrais. A gente tem aqui já a amostra de 0,10% das urnas apuradas, é um número muito pequeno ainda, os dados começam a aparecer e vale lembrar que temos ainda o fuso, então só a partir das 19 horas é que os dados para a presidência da República serão divulgados. Em São Paulo, daqui a pouquinho, à medida que os números comecem a ficar mais robustos, eu aciono vocês para mostrar os resultados. Mas já temos 0,10% das urnas apuradas, que é praticamente nada, né, Thiago? Pensando o tamanho do Brasil. É verdade. Carlos Aros, microfone aberto para você, imagem também aberta para você. Assim que tiver uma atualização, você nos chama aqui, por favor, Silvio Navarro. Vera Magalhães, só colocando aqui também em números ainda incipientes, mas neste momento Renato Casagrande do PSB tem 63% na eleição ao governo do Espírito Santo, o Manato do PSL 22%, toda a cara de primeiro turno. É interessante observar, dados os primeiros números, tanto das bocas de urna quanto da apuração, que os políticos subestimaram o estrago que a Lava Jato faria no establishment político do Brasil. Acharam que tempo de TV, coligações, aqueles velhos paradigmas da política seriam suficientes para barrar
a rejeição provocada pela Lava Jato no eleitorado. Então, Eduardo Paes, que sempre foi próximo do Sérgio Cabral, achou que mudando de partido, passando um tempinho na iniciativa privada, vendendo carro ali, como ele falava, ele limparia a sua barra com o eleitorado. Não foi assim. A mesma coisa Antônio Anastasia. Achou que aquela cara de técnico dele, bonachão, diferente do Aécio, faria com que a lama do Aécio não respingasse sobre ele. Isso não aconteceu. Aqui em São Paulo, a mesma coisa. O Geraldo Alckmin, nacionalmente, achou que com um tempo de TV grande e uma coligação de A a Z, não seria atingido pelos escândalos envolvendo Aécio, Serra e outros tucanos envolvidos na Lava Jato. Nada disso se confirmou e a eleição da nova política, como já havia acontecido um pouco em 2016, vai mostrando a sua cara nessa eleição.